Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa parte de resumos teóricos. A gente vai trabalhar um assunto agora bem legal, que é o assunto chamado lançamento vertical. Lançamento vertical, tanto faz lançar para cima ou lançar para baixo. Quando a gente lança um objeto, seja para cima ou seja para baixo, na Terra, ele está sob a influência da gravidade. A gravidade é uma aceleração que a gente vai aproximar dizendo que é uma aceleração constante. E quando a gente diz que a aceleração é constante, que a gente viu na aula anterior, a gente garante que isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. E movimento retilíneo uniformemente variado vai obedecer aquelas três equações, que é a equação de Voigt, VV0 mais AT, a equação do sorvetão e também aquela equação que não tem tempo, que é a equação de Torricelli. Só que a gente vai precisar fazer uma adaptação nessas equações aqui. Que adaptação? Bem, a primeira história que a gente precisa conversar aqui é que a gente vai ter liberdade de adotar um referencial, colocar ele para cima ou a gente vai colocar ele para baixo. É gosto do aluno. Pode colocar para cima, pode colocar para baixo. Tá, mas a gravidade não tem isso não, a gravidade é sempre para baixo. Porém, a gravidade é sempre para baixo, mas em relação a esse primeiro referencial aqui, ela está contra, então ela é negativa. Mas em relação a esse referencial, ela está a favor, porque então ela é mais. Então a gravidade oficialmente pode ser positiva ou negativa, dependendo do referencial que você escolher. Então, isso é um detalhe. Mas, professor, vai ficar assim, você escolhe de qualquer jeito, fica uma zona. É verdade. Então a gente vai ter uma regrinha. Mas essa regrinha, se você não quiser seguir, é direito seu, não precisa. A regrinha que eu gosto de usar, acho que facilita coloque o referencial para onde ele vai no início. Se ele sobe para depois descer, sim, no início ele está indo para onde? Para cima. Então bote o referencial para cima. Ou então você jogou para baixo, bote o referencial para baixo. Isso vai ajudar? Vai ajudar sim. Confie, ok? É assim que eu vou resolver as questões, é assim que eu vou orientar você a resolver as questões. Tá, e daí? E daí que a outra informação é que a gente vai trocar o S por H. É um besterol, mas onde tinha a forma do sorvetão vai virar o H. O H é igual a H0, V0T, e aonde tem A vira G, T ao quadrado sobre 2. Só que essa velocidade inicial, em tese, pode ser positiva ou negativa. Por quê? Porque se eu pego um objeto e jogo ele para cima no início, sim, para cima, em relação ao primeiro referencial é mais, e em relação ao segundo referencial é menos. Por isso a gente tem que ter o cuidado de adotar o referencial e analisar se essa velocidade inicial vai ser positiva ou negativa de acordo com o referencial escolhido. E a gravidade também pode ser positiva ou negativa. Então essa equação ela fica tipo mais sofisticada. A equação de Voigt também vai ficar mais sofisticada. Vai ter sinal positivo e negativo e o que era A vira G. A equação do Torricelli também, Só que aqui, como é elevado ao quadrado, vai ser sempre positivo. Mas na aceleração que tinha, a gente vai colocar G e no ΔS vai virar ΔH. Então essa é a primeira mudança nas questões envolvendo lançamento vertical. A gente adota um referencial e ao adotar um referencial tem que ter cuidado nos sinais. Outro cuidado que você tem que ter é que a altura, quando a gente adota o referencial, se eu adotei o referencial para cima, a sugestão é que bote o zero embaixo, para cima crescer. Se você adotar o referencial para baixo, bote o zero em cima, porque vai crescer para baixo, porque cresce sempre a favor do referencial. Guarda essa informação. Professor, com isso resolve tudo? Resolve. Mas tem situações em que é possível fazer de forma mais simplificada? Claro que tem. Vamos então fazer situações mais simples. Situações mais simples, a gente vai dizer assim, eu vou lançar o objeto com uma velocidade V0, ele vai subir até parar. Se ele vai parar, isso é uma informação específica. Ele vai atingir com isso a altura máxima e ele levou o tempo que a gente vai chamar de tempo de subida. Então, o meu objetivo aqui é como quantificar esse tempo de subida e como calcular essa altura máxima. Bem, a ideia é
coloque o referencial para onde ele vai no início. Coloque o referencial para onde ele vai no início. Nesse caso aqui, no início, ele vai subir. Quando a gente coloca esse referencial para cima, a gente já sabe que nesse caso, a nossa gravidade vai ser negativa, porque está contrária ao referencial. E o zero vai ser aqui no chão. Lá no ponto mais alto, a gente vai chamar de H máximo. Guarda aí. E aí, como é que eu faço para achar o tempo de subida e essa altura máxima? Vamos lá, vamos trabalhar? A gente vai fazer da seguinte maneira. Primeira conversa, a gente vai aplicar o VOAT. E aplicar esse VOAT, eu já estou colocando os sinais corretamente. Esse V0 ó, foi lançado para cima, está a favor do referencial. Então já é mais. E a gravidade está contra o referencial, ficou menos. Beleza. Só que no ponto mais alto, essa velocidade se torna zero. Muito bem. Mas quando eu atinjo o ponto mais alto, esse T não é qualquer um. É chamado tempo de subida. Esse pacotinho aqui está negativo. Quando ele passa para cá, ele vem positivo. G, tempo de subida, igual a V0. Se está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí a gente vai encontrar o tempo de subida. É V0 sobre G. Pronto, agora você pode decorar se quiser. Tempo de subida, V0 sobre G. Tempo de subida, V0 sobre G. Guarda. Tem um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil. Nas questões, é comum que a gente afirme que a gravidade tenha valor 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer, como a gente viu na aula anterior de movimento uniformemente variado, que a cada segundo que passa, ou a velocidade vai aumentar de 10 em 10, ou a velocidade vai diminuir de 10 em 10. Tá querendo dizer o quê, professor? Meu irmão, tô querendo dizer o seguinte, ó. Se eu lançar um cara com 30 metros por segundo, e a cada segundo, na subida, a gravidade arranca 10 metros por segundo, então, ele vai ter zero depois de quanto tempo? 3. Um segundo já virou 20. Um segundo mais virou 10. Um segundo zerou. A cada segundo ele não vai tirando de 10 em 10. Pense em dinheiro que é tiro e queda, meu filho. Se o cara tem 30 conto, a cada segundo gasta 10. Ele vai poder gastar quantas vezes? 3. Então, quando a velocidade é 30 metros por segundo, o tempo de subida é 3. Se a subida for igual à descida, é 3 para subir, 3 para descer. 6 segundos resolvido. Tá, mas se a gente for usar a formulazinha que a gente acabou de ver, ó, como é tempo de subida? É V0 sobre G. Sim, quem é o V0? 30. Quem é o G? 10. Quanto tempo levou? 3. 3 para subir. Então a gente acabou de memorizar, acabou de visualizar a forma do tempo de subida. O nosso próximo objetivo é a altura máxima. Para obter a altura máxima, a gente simplesmente vai jogar na forma de Torricelli. Só que, como o referencial da gente foi para cima, a gente vai ter a gravidade para baixo negativa. Então vem um menos aqui, ó. Beleza, aqui é o ΔH. Como é que faz? A gente já comentou que no ponto mais alto, ele vai o quê? Ele vai parar. Então a altura ela é máxima quando a velocidade no ponto mais alto se torna zero. Então você vai pegar essa equação aqui, ó. Para encontrar a altura máxima, você bota a velocidade zero. Zero é igual V0, 2G no lugar de ΔH, isso é o H máximo. Esse pacote está negativo, passa para cá positivo. Ó. 2G, a altura máxima. Isso é V0 ao quadrado. 2G está multiplicando, passa dividindo. Quem é o V0 ao quadrado? Ou quem é a altura máxima? V0 ao quadrado sobre 2G. Essa é a formulazinha da altura máxima. Fica atento que essa fórmula ela tem muita física. Como assim muita física? Essa fórmula está dizendo que quanto maior a velocidade, maior a altura. Não, mas desde que no tempo que você era criança, você sabe disso. Se você jogar mais rápido, ele vai subir mais. Mas não é uma regra de 3. Se eu dobrar a velocidade, não pense que a altura vai dobrar, não. Se eu dobrar a velocidade, como esse termo está elevado ao quadrado, a altura vai aumentar 4 vezes, porque é 2 ao quadrado. Se eu triplicar a velocidade, é 3 ao quadrado. A altura vai aumentar 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. E a outra informação que ele está dizendo aqui é que a altura é inversamente proporcional com a gravidade. A gente sabe disso. Lá na Lua, o cara não consegue saltar mais. Por que ele consegue saltar mais? Porque a gravidade é menor. Gravidade menor tem uma altura maior. Se lá na Lua fosse uma gravidade 3 vezes menor, ele conseguiria saltar 3 vezes mais. São inversamente proporcionais a gravidade e a altura máxima atingida. Então a gente já tem duas formulinhas, vamos dizer assim, básicas. Tempo de subida, V0 sobre G, e a altura máxima,
V0² sobre 2G. Tem mais um caso que eu queria que você memorizasse. Esse caso que eu quero que você memorize, deixa eu colocar um slide aqui a mais. É o seguinte, a gente vai soltar esse objeto lá do alto. E aí ele vai cair até chegar no chão. Beleza, caiu até chegar no chão. Ele vai cair uma altura que eu vou chamar de H. Como agora ele está caindo, a sugestão é colocar o referencial para baixo. Quando você coloca o referencial para baixo, a gente sabe que a gravidade ela é positiva. E aí você já vai jogar na forma do sorvetão. A forma do sorvetão, já adaptando para a altura, é essa fórmula aqui, ó. Só que, em particular, a gente, ao adotar o referencial para baixo, lembra? No ponto mais alto, a altura é nula. Então, ó, a altura inicial é 0. Nesse caso, eu estou soltando, eu não estou jogando. Então, isso aqui também é 0. Então, a gente obtém essa formulazinha. H é GTO² sobre 2. Mas essa fórmula, se a gente for fazer meio pelos extremos, ó, se a gente fizer meio pelos extremos, vai ficar, ó, 2H é GTO², esse G passa dividindo, 2H sobre G é T² e esse T passa a raiz. Então a gente vai encontrar que o tempo de queda, porque é isso que a gente está calculando, é 2H sobre G. Vale a pena memorizar? Vale, meu irmão. Toda vez que ele for solto, o tempo de queda é calculado dessa forma. Professor, eu sempre posso jogar essa fórmula? Sempre não. Somente se a velocidade no lançamento for 0. Aí o tempo de queda é a raiz de 2H sobre G. Caso contrário, a gente tem que usar essas equações aqui, ó. E como é que eu vou saber como usar uma a outra? Mais uma vez, olhando várias questões resolvidas, tentando praticar e insistir. Física tem muito da insistência. E aí o sucesso chega, o conhecimento, o aprendizado vai chegar. Beleza? Valeu? Abraço.